Beleza. Boa tarde, eu me chamo Bruno, sou da área fiscal, da questão do WinLivros, tá? Qual é o intuito quando eu pensei nesse treinamento aqui? Eu vou simular alguns erros que são comuns a gente pegar no suporte, tá? Só que não vai ficar só por hoje. O que eu quero combinar com vocês que estão na reunião e quem vê o vídeo posteriormente também. Qual é a ideia? Ter a parte 2, parte 3 e parte 4. E como é que a gente pode desenvolver isso? Que eu pensei assim, vai ficar bom. No final, eu vou pedir que vocês me mandem alguns erros que vocês acabem tendo. Não, não é o intuito de corrigir o SPED como um todo, apenas um erro específico que vocês achem. Vocês mandam para mim no e-mail, depois eu vou dar os dados no final, né, para vocês mandarem um e-mail para mim. Eu vou trazer todo um compilado desses erros e a gente vai fazer um vídeo de como é que você corrige no sistema esses erros, tá? Então, conforme a gente vai incorrendo nos erros, vai ter um vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, vídeo 5, até um ponto que boa parte dos erros vão estar devidamente catalogados dentro do YouTube, para que vocês tenham menos dificuldade. Claro, situações novas que vão acontecendo, lógico que a gente vai ter novos materiais. Pois bem, vamos abrir o fiscal. Eu vou simular alguns lançamentos, tá? Eu não vou mostrar o erro primeiro, eu vou fazer um lançamento qualquer, eu não vou dizer o que eu estou fazendo, vou fazer um lançamento qualquer e vai misturar o erro. É aí que a gente vai começar a fazer o nosso entendimento, tá? Vamos começar do clássico. O que é o clássico? Anexo da GIA. Esse a gente pega direto no suporte. As notas fiscais, quando tem valor contábil e outras, ou valor contábil e isentas, a GIA quer saber o motivo, né? Se tu não está pagando, tá, beleza, mas por quê? O anexo que vai dizer o motivo. Quando cai em outras, não é o valor que está dentro do campinho de outras que vai ser somado totalmente, é ele e vai comparar com a quantidade de anexos. Se eu tenho R$100 em outras, eu tenho que ter R$100 em anexo, não importa se é num ou variado, para justificar a coluna de outras. A mesma coisa acontece nas isentas, tá? E um outro detalhe também específico. Quando eu falo de outras ou isentas, tem uma série de informações que tem que estar coerente. Eu tenho que ter uma CST que me permita estar em isentas ou em outras e um código de anexo daquela situação. Então, não adianta de nada eu ter um lançamento que está, por exemplo, em isentas e tentar colocar um código de outras. Ou o valor está em isentas, mas a minha CST é 90. Eu tenho que ter uma coerência entre o lançamento para a GIA não acusar. Por que eu não estou falando tanto de SPED? O SPED é só a estrutura que ele valida. Se tudo que tu colocou de um lado, o valor total de um bloco está subdividido no bloco filho, o SPED unicamente é a estrutura. Por isso que acontece muito, eu validei o SPED, mas não valida a GIA, porque a GIA é específico do estado. Se eu tiver um código errado de CST no lançamento, lá em isentos, botei uma 90, ele não vai dar erro no SPED. Ele vai dar erro na GIA, porque é a GIA que vai conferir a razão da CST com a finalidade dele no valor, na coluna que ele caiu. Então, vou começar pelo clássico, tá? Vou pegar uma nota, vou lançar uma nota 5405. Até antes de fazer o lançamento, eu vou desligar a questão da GIA no meu sistema que eu estou testando aqui, para ele forçar a não ter anexo, que é o erro que acontece, né? A falta do anexo. Então, eu vou desligar a GIA por um breve momento para poder lançar a nota sem anexo. Vou incluir. E vou mostrar bem passo a passo para vocês, tá, pessoal? Para ficar bem claro, tá? Uma nota qualquer, um consumidor final, por exemplo, um cupom eletrônico do consumidor. Aqui. Vou colocar, como eu estou em agosto, tem algumas notas de agosto que eu faço alguns testes aqui, vou aproveitar essa competência. 2024. Vou colocar R$100. Vou fazer na 5405, que é valor contábil e outros. Esse aqui é o que a gente pega normalmente. Vou salvar. Vou lançar um item. Aqui é tal da coerência que eu falo, tá, pessoal? Na INCM tem que verificar qual é a condição. 5405, ele é substituído.
Então, logo, provavelmente, é o 60 de CST que vai também remover o valor em campo próprio de CMS. 99 aqui o PIS e COFINS, que não é o foco. E tá aí, o meu item e meu lançamento com os mesmos valores. Eu já vou exportar o meu arquivo SPED, eu nem vou ver questão de lançamentos finais. Eu já vou lançar diretamente o SPED. E pessoal, aí vai uma dica de quem não sabe. A princípio, boa parte já sabe dessa situação. Para testar o arquivo, eu não preciso passar pelo SPED quando eu estou testando ele. Posso, Simone, mas vai ficar gravado depois, tá? Então, só vou entrar aqui. Só um item rapidamente que eu coloquei na condição de 60, tá? É bem genérico, eu coloquei só uma CST que condiz com a situação de outras, tá? Isso que eu estou dizendo não é uma regra geral, é o que o pessoal utiliza, mas se for alguma coisa diferente, assessoria fiscal. Lembrando, a data sempre não informa qual utilizar. A assessoria que informa, ok? Muito bem. Muito bem, eu tenho a nota fiscal aqui e vou gerar o meu arquivo SPED fiscal. Outra dica, se eu pegar o caminho direto aqui, cai na pasta data sempre, que vocês já estão acostumados, se eu copiar, eu posso colocar direto lá na minha GIA. Não preciso estar procurando em pastas, que daí fica mais fácil de localizar. Você vai validar aqui, não vai precisar. Dá um Ctrl V e está aqui o arquivo. Ó. Ele foi direto, eu não precisei procurar pasta nenhuma. Ele já vai direto onde está o arquivo. Importar. Quando eu uso sem assinar, sem fazer o processo normal que vocês utilizam, tu importa, fecha, segue a verificação. Ele vai dar esse primeiro erro aqui, ó, que não estou conseguindo mandar lá porque eu não assinei, não transmiti, isso aqui é normal, tá? Esse erro de anexo, ele não aparece quando tu importa. Ele aparece depois que já está dentro da guia, quando tu valida a guia. Aí que ele vai aparecer, tá? Nesse primeiro momento ele não aparece, tá? Ó, vou fechar aqui. Tá aqui atrás, ó. Ele já veio aqui para trás. Quando eu tentar validar a guia, aí que ele vai acontecer. Tá? Ele não tem um código específico, tá? O erro é este aqui que depois a gente vai catalogar. O somatório da coluna isentas ou não tributadas e ajustes para o somatório código 1 e 2, no anexo código 4, desculpa, no anexo VC, deve ser menor até 7% ou maior até 7% que o valor contábil, na CFOP 5405. O que ele está dizendo? Dentro de outras, aqui na coluna de outras aqui, ó, acho que no cadante, no anexo 5. Ele não distribuiu, aquele valor de R$100, ele não está no campo de outros, porque não está justificado ainda, pela falta de anexo. Então, este erro, então, acontece, aí isso tem que ficar bem registrado para vocês, pela falta de anexo. Mas, Bruno, esse erro só acontece na falta de anexo? Não é só nele que acontece isso. Tem outras questões que também acontecem no mesmo erro que eu vou passar na sequência, tá? Tá, Bruno, eu vi que tem um erro ali na GIA, aí eu tenho que fazer todo o processo SPED GIA, ou fazer o que eu estou fazendo agora para descobrir que está faltando anexo? Não. Eu tenho uma situação no sistema, eu vou colocar aqui na árvore de busca à minha esquerda a palavra valida. E eu tenho um relatório de validação de lançamentos. Toda ou qualquer rotina pessoal com direito do mouse, eu consigo criar um atalho aqui para frente. Vocês podem remover algum que vocês não utilizam ou adicionar algum que vocês precisam, tá? O que esse relatório valida para a gente? Entre outras situações aqui do ICMS, ele valida, por exemplo, se o lançamento, aqui ó, lançamento com valor em outras ou isentas sem código da G, sem um anexo da G. Então, por exemplo, eu poderia ir nas saídas, poderia colocar direto a 5405 se eu quisesse apontar para ela. Cadê? 5405. E aqui, pré-visualizar. Essa validação eu estou fazendo por baixo, é uma base teste, tá, pessoal? Ela não vai aparecer, mas esse aqui seria o relatório correto para ele pegar essa validação aqui. Então, ele vai te apontar, o teu código aí está faltando. Aí é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês para que
venha o código sem precisar o contador na escrituração tá fazendo isso. No XML, existe uma tag chamada CBNF. CBNF. Deixa eu ver se eu tenho um XML aqui que tem o CBNF. Vou pegar uma nota qualquer aqui e vou apresentar para você se eu tenho o CStat aqui nela. CStat não, CBNF. Ó, esse é um caso que não tem. O que acontece? As pessoas que emitem, ou o software que emite a nota, ou eles não colocam, ou eles não colocam nem a tag. A tag está prevista, o CBNF, dentro do XML. E o que é o CBNF? É o código de ajuste. O código de ajuste do outras ou isentos podia vir dentro do XML, só que quem emite não coloca. Ou a programação do software que faz o arquivo não coloca. Deixa eu só fazer uma consulta aqui. CBNF XML, que está na versão 4.0. Aqui, ó, aqui é um exemplo que eu tirei da internet. Ó. Tem as tags que vocês já conhecem, cProdutos, CAIAN, que é o código de barras, né? E tem o CBNF, que é o código de benefício. Se vier num arquivo, pessoal, vocês não precisam mais se importar em fazer alteração por intervalo, ajuste das notas, vai vir pronto. Então, eu acho interessante vocês verificarem os arquivos do cliente de vocês, os de saída, ver se está vindo essa informação. Se não tiver, dá uma comentada para colocar, porque é um trabalho a menos para vocês e menos um problema na GIA, né? Fica uma dica bem interessante. Então, como é que a gente corrige, então, Bruno? Como é que a gente faz a correção? Tá aqui embaixo. Como é que a gente faz a correção desse erro, então, nesse caso? Colocando o anexo da GIA. Então, eu vou ligar de novo aqui a GIA dentro do meu... Eu desliguei de propósito, o de vocês provavelmente vai estar ligado. Eu desliguei de propósito. Eu vou no lançamento. Aí, quando eu salvo a nota, ele vai pedir o código. Mas, Bruno, eu tenho que fazer um a um. Isso aqui é inviável, não tem como fazer. Concordo. Dá para fazer por alteração, por intervalo. Só para testar para vocês, ó, eu fiz o anexo aqui, eu vou exportar de novo lá para a GIA. Só para mostrar que o erro ele vai sumir. Isso aqui é o normal, que ele não tem como fazer a validação porque eu estou certificado e não assinei, né? Tudo bem, ele vai passar. E aí eu vou entrar, e até antes de validar a guia, está aqui o valor, ó, que estava faltando, e que podia estar com uma diferença de no máximo 7%, por isso que dá esse erro. Então, se eu validar a GIA, colocar um fechar, só vai estar acusando a falta das assinaturas, mas tua GIA vai passar. É uma forma de tu testar também, e não precisar ficar fazendo todo o SPED fiscal para descobrir lá depois que deu problema na GIA. É uma forma fácil e rápida de resolver. Dúvidas, pessoal, sobre esse erro específico? Vale tanto para a questão de outras, quanto para a questão de isentas. E ainda ressaltando nessa questão, né, de coerência, pessoal, a nota 5405, como substituído, claro que vai em outras, né? Ele vai para outras os valores. Quando eu estou falando de isentas, né, normalmente vem na 502 ou qualquer outra CFOP que adere à questão das isentas. Só que se o valor está em outras, eu gosto de repetir, e vou repetir várias vezes isso. O item tem que ser coerente. Então, se vamos supor que eu tenho numa 502, um valor também de R$100 em isentas, a CST do meu item, ela tem que ser essencialmente uma CST de isenção. Se eu mantivesse, por exemplo, aqui 60, vai dar erro na GIA. Então, o código correto que eu vou colocar aqui ou é o 40 ou o 41, exemplos, né? Que aí a coerência vai prevalecer e não vai dar erro na GIA. Aqui é só a questão do PIS que eu fiz, eu vou só desconsiderar. Ele vem automaticamente à base.
e aí vai pedir o código específico da parte de isentas. Só tem que tomar muito cuidado na questão de fazer em massa, porque eu posso ter mais de um código de anexo, né? Para uma mesma empresa. Nem sempre eu vou ter só amostra não sei o que de minutos de nenhum valor. Não vai ser todo sempre o mesmo anexo. A boa parte sim, mas tem situações que são anexos diferentes. Ovos, situações de agropecuária, então tem que cuidar muito isso, tá? Até que ponto uma situação pode ser em massa ou não, certo? Vou botar qualquer uma aqui. Muito bem, tranquilo até aqui? Eu vou mostrar agora um outro erro, e a gente já pegou, que eu acho muito válido a gente conversar, tá? Eu vou voltar para 5405. Eu quero o valor em outras. E a mesma CST 60 lá do meu item. É claro que quando eu salvar a nota, ele vai pedir o código de outras, né? Eu não sei qual é o código, tá? Eu não sei qual é o código. Vou para minha assessoria fiscal. Eu não tenho assessoria fiscal. Vocês precisam ver uma forma de conseguir esse código ou pelo plantão fiscal do Estado, ou dando o arquivinho, mesmo sendo inválido o arquivo lá para o plantão fiscal, para ver se há alguma indicação segundo o CNAE de vocês. Porque o código de benefício, ele vai segundo o CNAE de vocês, por exemplo, lá em isentas. Eu não posso ter isenção de ovos se eu sou mecânica, impossível, né? Então ele vai também olhar o CNAE, né, para ver se você tem o benefício daquela situação. Então o que que acontece? Eu fiz o meu SPED e me deu vontade de colocar esse anexo aqui, ó. Eu vou botar o 901. Decisões judiciais. Coloquei esse aqui, pronto. E vou gravar. Vai passar no SPED, ó. Vai passar que é um doce, tá? O problema vocês vão ver na GIA, tá? Então, coloquei bonitinho, fechou. Agora eu vou exportar o arquivo. E vou lá na minha GIA fazer uma nova importação. Eu importei, fechei, coloquei sim. Aqui ele já aparece o erro antes de importar. Vou maximizar para mostrar para vocês. Os registros E115, onde vai o código de benefício, com o RS 052, que é isentas, aliás, outras, mais 901, que é o código que eu usei. Para quem não tem a informação, quem não sabe, é o RS, o código seria outras ou isentas, aqui é outra 052, 051 seria isentas, e o código interno 901. Deverão conter a descrição complementar, mas que diacho é isso, cara? Que é isso que eles estão me pedindo? É que esse anexo em especial, ele pede uma informação adicional, que é data, uma data, um número específico da judicialização e mais uma outra informação que tu tem que colocar dentro do SPED fiscal. Ele não é qualquer anexo que eu possa estar utilizando, porque tem anexos que tem uma situação específica para ele. Então tem que tomar muito cuidado. Vou usar esse código. Não estou dizendo que vocês façam isso, pessoal. Não é isso. Ele se aproxima do que eu estou utilizando. Aproximar não é ser. Então faz consultoria ou faz o plantão fiscal do Estado para verificar se vocês podem estar usando aquele código de benefício. Porque aqui não seria o caso. Se eu colocar só um código de outras, neste exemplo, passaria normalmente. Deixa eu só colocar aqui para vocês esse código aqui. Esse também é um daqueles que não vem o código do erro. Não vem o código do erro ao lado, tá? Dúvidas, pessoal? Depois a gente vai catalogar isso na base do conhecimento para vocês também reverem essas informações além do vídeo, tá? Bom, se não há dúvidas, uma outra situação que eu acho legal, para quem não sabe, achar as linhas dentro do TXT para poder ver a correção, tá? Aqui ele está usando o código de ajuste lá na linha do arquivo 20, né? Lá dentro do TXT 20, né? Deixa eu só aqui entrar na pasta DataSempro. C, DataSempro, arquivos, SPED fiscal, CNPJ, e o arquivo está aqui. Se o arquivo for extremamente extenso, fica onde ficar procurando no olho, né? Isso é para quem não sabe, tá, pessoal? Então, Ctrl G no teclado, Ctrl mais G,
vai pedir a linha, eu coloco a linha número 20 e ele vai cair piscando na linha número 20. Para facilitar, vocês olhem aqui no rodapé, que ele vai estar na LN20, LN, e é esse código que ele está dizendo, olha, esse código que tu usou, que está faltando coisa, está faltando informação aí. E aí vocês conseguem se situar qual que você deve alterar. Tá, Bruno, eu coloquei em uma nota e não sei onde é que tá, tem 50 mil notas, como é que eu vou saber disso? Né? Tem uma forma de saber. No resumo de dia mensal. Eu vou fazer um atalho dele também. É um relatório auxiliar, né? E ele pega todos os lançamentos que estão no VA, no VB. Como ele acusa a questão, em alguns momentos, a CFOP, vocês podem até frisar a CFOP envolvida, né? Ah, mas eu não sei onde é que tá, não sei qual é a CFOP, eu quero achar aquela situação. Beleza, vou botar todas aqui e vou pré-visualizar. E ele está nessa nota aqui, nota número 1, e está lá o RS, de forma indevida. Consigo localizar. E aí eu só faço a troca. Também consigo colocar qual é o código. Eu quero todos do código 901, porque eu achei esse código lá. Também eu consigo localizar, e até de forma mais fácil. Então tem vários processinhos a mais que vocês podem fazer que vão diminuir muito o tempo de vocês, vão acabar os erros antes de tu chegar. Se matou para fazer isso, mas a gente sabe que é complicado. Pessoal, a gente se coloca no lugar de vocês, a gente também vê como é que as coisas funcionam e não é fácil. Aí vai para agir e dá aquela, puxa vida, faltou só agir. São esses detalhes que vão ajudar vocês, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Eu vou passar por um outro erro, ele é bem interessante. E o erro, quem faz o erro é o próprio validador. Como assim é o próprio validador? Eu vou especificar por quê. Vamos imaginar que em agosto eu tive um saldo credor. Saldo credor. Eu vou pegar, por exemplo, os mesmos R$ 100 e eu vou colocar na 50. Não, vai ter que ser uma nota de entrada, né? Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou excluir essa nota e vou lançar uma nota de entrada. Entrada. Pegar uma pessoa qualquer, que ser empresa, não pode ser pessoa física, né? Vou pegar os mesmos R$ 100. Vou entrar na 1102. Vou colocar o valor de CM em campo próprio. Ok. Vou lançar. Vai ter que botar o resto das informações, né, Bruno? Senão não adianta, né? Vou botar nota fiscal normal sem ser eletrônica. Documento número 10. 1º de 8 de 2024. Apenas uma nota de exemplo. Vou lançar um item também qualquer. É o mesmo Nescau, porque eu percebe, eu gosto muito de chocolate, então, normal. Ele é tributado, vai entrar tributando, eu vou deixar 99 aqui, o PIS e o COFINS, que não é o nosso foco. Tá aqui, R$ 100. Ok. E vou botar aqui embaixo, que no item também tem que ter informação, né, pessoal? Então, tributo no item, tributo na nota. Então, essa nota que a gente possui aqui é uma nota de compra com crédito de CM. Então, eu vou fazer meu livro de apuração de CMS e vou pré-visualizar para a gente enxergar o valor do crédito, que eu não vou ter o débito, eu vou levar para o mês seguinte. Até aqui tudo certo. Esse arquivo vai dar tudo certo. Eu vou exportar e eu quero que ele valide certinho dentro dentro da minha GIA. Já está aqui. É o de agosto, né? Aqui porque não está assinado, eu vou dar fechar aqui, ele vai entrar igual. Eu vou entrar aqui, eu vou tentar validar. Está lá os R$ 17 de saldo credor. Eu vou fechar e só vai dizer que não está assinado. Se tivesse assinado, tudo teria passado normalmente. Então esse arquivo aqui ele está ok. Vocês concordam comigo que esses R$ 17, ele obrigatoriamente tem que começar o mês de setembro, certo? Então, o que eu vou forçar aqui? Eu vou iniciar setembro
e vou fazer minha apuração do ICMS. O valor está aqui, ó. Só que eu vou tirar esse valor. Eu vou deixar sem o valor credor. Ou um valor diferente. Fazer melhor, vou fazer um valor de R$600. Saldo credor. Vou pré-visualizar. Sem movimento aqui, claro, de entrada não vai ter movimento de saída, porque eu não fiz nada em setembro. E vai dizer aqui que eu tenho R$600 de período anterior, de forma indevida. Ok? Tudo bem. Aí, eu vou gerar o SPED. Ok? Vou chamar minha GIA para importar. Agora eu vou ter um segundo arquivo que é do mês de setembro. Vou importar. Aqui não vai dar o problema. Vai dar o problema quando eu for para validar a guia. E tá aí o problema. Algum de vocês já pegou esse problema aqui? Entenderam o motivo do porquê que ele acontece? O saldo imediatamente que deu credor de um mês, ele tem que ser o mesmo para iniciar no mês posterior. Se eu simplesmente importar as notas do mês posterior e não usar a minha apuração do ICMS, ele não calcula o saldo credor. Porque esse relatório é tão importante que, além de mostrar o que está acontecendo, ele também faz o cálculo. Ele não é um simples relatório. Ele vai olhar para o mês anterior, vai verificar se tem algum valor e vai trazer aqui para o valor de outros valores. Se eu simplesmente importar, ele vai ignorar isso, não vai trazer valor, ou tu vai ver que não trouxe, tu vai tentar lançar manual e não vai bater, a não ser que seja o valor exato. E é por isso que dá este erro na GIA, que também não tem um código. Tranquilo, pessoal? Aí qual é que seria... Mas, Bruno, meu Deus, então tá, como é que corrijo? Olha, o ideal é remover o de cima, excluir aqui o setembro, recalcular outubro para trazer o saldo credor correto e fazer setembro. Só que às vezes o pessoal acontece do pessoal tá retificando no meio de um período para trás. E dá muito esse problema, porque se tu tá, por exemplo, vamos supor que tá um ano inteiro aqui, aí tu tá retificando julho. Julho vai enxergar agosto, que vai enxergar setembro. Então vai descer, tu vai ter que ir um a um arrumando. Ou remover os de cima vindo de forma inversa, né? Até normalizar daqui para frente. É por isso que dá muito erro nessa questão. Então, como é que eu faria essa correção nesse meu exemplo aqui? Eu apago o mês de setembro, volto para o sistema, né? Eu posso ir lá para o mês de agosto de volta e realizo a minha apuração do ICMS. Caso eu não saiba o valor, vamos supor, tá? Ele vai pré-visualizar os valores, eu estava com R$17. Está trazendo aqui nada de débito, o crédito de 17, aí dá um saldo credor de 17. E substituição tributária não vai ter porque não é o caso. Aí quando eu entrar em setembro, pessoal, já não é mais 600, é o 17 que deveria ser. E aí, faço a minha pré-visualização de novo, para ele também fazer o cálculo de entradas, saídas e saldos. Trouxe 17, certinho. E aí ele vai levar esse 17 até o momento que houver algum débito, como a gente bem sabe. Aí eu gero o meu SPED de setembro. E esse arquivo SPED eu jogo dentro da GIA. Ok, tá só faltando a assinatura. Ele vai entrar igual. Eu vou dar mais um clique e vou validar. Vamos ver uma coisa aqui? Ó, lá no quadrante B, no campo 16, que é o que ele acusa o erro, tá os R$17. Então, se eu validar, ele vai passar. Só não está assinado essa G. E aquele erro sumiu. Pessoal, para quem entrou depois, eu vou me ater mais a esses erros que eu passei agora. E eu vou repetir um processo que eu estava conversando no início, tá? Para quem entrou depois, tá? Então, só recapitulando. Eu posso testar o arquivo SPED antes de entrar no próprio SPED. Quando eu gero no sistema, então, o arquivo para mandar para o SPED, eu pego esse arquivo e jogo direto na GIA, sem assinar, sem nada, para procurar esses erros. Que eu consigo ver esses erros.
ou eu posso utilizar o relatório de validação que o fiscal possui, que ele faz toda uma validação para ver se tem algum detalhe faltando que vai cair na GIA e dar problema. Entre eles, lançamentos com valor em outras ou isentas, sem o código da GIA. Então, só para recapitular quem chegou depois, quando eu gero o arquivo do SPED fiscal, eu só tenho que importar o arquivo, vou só repetir setembro aqui de uma forma bem devagar, para ter a compreensão. É só para testar, tá, pessoal? Essa função é só teste. Setembro, eu vou abrir, vou importar. Eu vou verificar o ROT, mas posso tirar as informações só para testar, porque não quero que ele verifique. Vou fechar. A verificação do ROT não foi executada. Tudo bem, não ia acontecer mesmo. Vou colocar aqui sim. Aqui aconteceria erros na importação, que é aqueles que impedem entrar dentro do SPED fiscal. Existem duas formas de erro. O erro na importação e o erro na hora de validar a guia. São duas completamente diferentes, tá? E uma vez que a guia está lá dentro, eu entro aqui e clico na validação da guia. Só que em vez de verificar as divergências, eu coloquei em fechar. E aí ele vai dizer que só não está assinado. Aí você tem certeza que não vai dar aquele mundaréu de erros que às vezes acontecem. E eu vou fazer meu SPED, vai dar tudo certo, vou assinar e não vou ter nenhum problema. Essa é uma forma de fazer. É que depende do caso, Simone. Até vou ler a tua dúvida. Devemos nos atentar nos erros, código 6 relatório. Tem outros. É que assim, eu me especifiquei nestes erros hoje. Depois eu vou abrir também como eu comentei no início. Então, o que a gente aprendeu hoje? Sobre a questão de erro sobre anexo, que é aquela diferença de 7% ou mais, ou menos. E este erro na questão quando o saldo credor não bate para a competência posterior que inicia. Esses são o que eu quis fixar mais e é o que a gente mais pega no suporte. E uma informação adicional em referente a códigos de anexo utilizado, que também dá erro. Então, no total, foram 3 erros que eu apresentei para vocês. Isso é apenas uma amostra do que eu quero fazer junto com a DataSempre com vocês, para facilitar mais o trabalho de vocês, tá? Então, eu quero abrir para vocês o seguinte. Vamos combinar a próxima reunião não vai ser tão seguido. Eu vou compilar outros erros, só que eu preciso da ajuda de vocês. Como é que a gente vai proceder? O meu e-mail, anotem, por favor. A maioria já conhece, mas para quem já não conhece, anotem meu e-mail. Com cópia para suporte@datasempro.com.br. No assunto, a gente vai combinar o seguinte. Dicas de erro da GIA. Vamos combinar dessa forma. Eu vou receber um e-mail com essa informação e vocês vão me printar o erro. Vocês vão me printar o erro. E eu vou estar recebendo esses e-mails. Eu vou selecionar alguns. A diferença é que eu vou compilar alguns erros que vocês vão me mandando e vou gerar um material exatamente como esse. Eu vou simular o erro e vou mostrar como vocês corrigem. E aí vai ficar catalogado cada situação. Por exemplo, esse vídeo vai estar catalogado os 3 erros que eu apresentei, no próximo mais 2, 3 erros, e assim a gente vai complementando até chegar um momento que, deu erro na GIA, vou lá pegar o vídeo do Bruno lá, deve estar no volume 2. Aí a gente vai sempre ter uma ajuda imediata, e usando o sistema que é ele, que é a origem da informação, né, pessoal? Lembrando que não é interessante vocês fazerem alteração no SPED fiscal. O suporte vai auxiliar vocês única e exclusivamente, gerado a partir do fiscal. Tá? Se arrumou alguma coisa no SPED, a gente não consegue auxiliar porque a gente tem que ver o motivo. O que está acontecendo, né? Oi, Simone, essa situação, certo, tem o erro 7 e 17 quando tem CTE. Faz um e-mail para mim com cada erro de preferência separado, tá? Cada erro separado. Aí tu manda para mim o erro, aí eu vou compilar essa videoaula com esses erros para como é que a gente faz as correções, tá? Então, vamos fazer bem certinho, bem devagar, para ficar o máximo de explicação possível. Pessoal, ficou dúvida desses 3 erros que a gente entrou, que é a questão do anexo com 7% de diferença maior ou menor da coluna de isentas de outras, e a questão do saldo credor, né, quando é diferente do mês posterior, e o código indevido de outras, quando tem processos judiciais, por exemplo. Ficou alguma dúvida nesses 3 erros que vocês querem compartilhar? Pois é, mas assim, até que entrou depois, pessoal, os anexos da GIA, de isenta ou de outras, ela pode vir no XML da pessoa que está enviando, lá o cliente de vocês. Conversem com o cliente, conversem com o emissor do cliente, para ver se o programador coloca o CBNF nas notas.
Porque, por exemplo, diferimento tem o CBNF, tem um código exclusivo para quando é diferimento. Isso tem que vir na nota. Porque, imagina, se todo mundo viesse com código de anexo, olha que maravilha. Nunca mais ia acontecer esse erro de anexo. Nunca mais. Então, se vocês conseguirem convencer o cliente de vocês e o software de quem emite a nota, meu Deus, é um trabalho de horas, em questão de minutos. Ah, com certeza, Simone. Toda informação é válida, mas a ferramenta tem que auxiliar, tem que ajudar. Não, é assim que se faz. O que é meu intuito aqui? Não, é assim que se faz, beleza, mas por quê? Vocês têm que entender o porquê que acontece isso. O trabalho de vocês já sabem. Você sabe o que tem que fazer. A ferramenta só tem que auxiliar. Não, o CBNF vem na emissão da nota, Simone. O emissor lá, o cara vai emitir a nota, o teu cliente vai emitir a nota, tá? No programinha que emite a nota, que tem as tags, tem o produto, tem a pessoa envolvida, tem o NCM, tem código de barras. Eu até mostrei mais cedo aqui, mas eu vou apresentar de novo. Aqui em tela, ó. São as tags do XML. E essa tag, uma delas que eu vejo que algumas notas não vêm e deveriam vir, é o CBNF. Aqui é um exemplo do Distrito Federal, por exemplo. Se tiver na nota, o sistema vai reconhecer. Eu citei diferimento, que é um que é obrigado a ter, porque vai cair o valor em outras, tem um anexo exclusivo de diferimento, e é isso aí, é a parte de percentual diferido, é isso aí. E também, mais uma vez, a questão da coerência, pessoal. Pois é, Márcia, eu faço a contabilidade de uma farmácia que dá erro nas notas de entrada. Eu até te induzo, Márcia, tem um outro vídeo nosso que eu já fiz de notas de compra. É a forma que tu dá entrada nas mercadorias influencia muita coisa na questão da GIA. Que, só dar um adendinho rápido aqui, em relação ao vídeo, já está no YouTube, tá? Se o cara se o cara é comércio e compra da indústria, se tu não arrumar esse cadastro no início, o sistema vai achar que é indústria, mas não está comprando para industrializar, está comprando para comercializar. Então, a configuração inicial, que é um pouco chatinha, mas é muito importante, vai atender de uma vez por todas aquele cliente pro resto da vida, uma vez que tu configura. A não ser que ele mude o regime tributário. Hoje ele é presumido e acaba voltando para o simples, aí tem que mudar alguma coisa, né? Porque ele vai trabalhar com CSOSN do que CST, né? Tem esses detalhes. Mas tudo vai da configuração. E a GIA, pessoal, eu vou dizer uma coisa que vocês vão achar bem estranho, mas que bom que existe a GIA. Porque vocês imaginam se não existisse? Vocês só iam ver depois as inconsistências que ia aparecer no portal da Fazenda e procurar onde é que estão esses problemas. Então, na hora, vocês já conseguem resolver isso, tu entende? Então, nessas questões, a GIA ajuda muito nessas questões. Sim, Simone, o código de emissão de nota conforme o KNAI, sim, porque o benefício vai ser de acordo com o teu KNAI. Isso mais a questão de outras, 5405 é pacificado, é outras porque não tem uma condição. O anexo de outras, pessoal, é aquela que eu uso como nenhuma outra ela corresponde. Né? 5405 sempre uso porque não tem ICMS próprio, porque ele é substituído. O ST já foi pago na indústria. Então, ele vai até o consumidor final, vai indo nas cadeias até o consumidor final, ele não paga mais o ICMS. Por isso que, às vezes, e vai ser um dos erros que a gente vai apresentar aqui, código bloqueado para crédito, 1.403, 2556, 2551. Então, tem situações que são proibidas o crédito em campo próprio. Nota de importação, que tem que ser via ajuste. Então, são esses pequenos detalhes que a gente vai demonstrar em cada vídeo de erros da GIA, esse é só o primeiro, vai ter outros, que a gente vai. Mas eu preciso que vocês me demandem os erros. Não adianta eu ficar, vou achar que eu vou colocar esses outros erros aqui. Não. Eu quero ir pela demanda de vocês, a dificuldade de vocês. Eu vou aguardar ansioso o e-mail de vocês, para a gente começar a compilar os próximos erros. Vamos trabalhar uma média de 3 a 4 erros, no máximo 4, para cada vídeo, para não ficar uma coisa muito extensa. E a gente vai fazer só essas webinars de 1 hora, mas vai ser o suficiente porque vai estar catalogado os erros. Vai ficar fácil de localizar qual vídeo está o erro. E aí, pessoal, vamos arrumar a agenda então? Bom que já encerrou o mês, né? Daqui a pouco vamos de novo. Tá, pessoal? Então, se não temos mais informações a ser passadas, pessoal, cuidem do nosso YouTube. Tá saindo muito material. No DP saiu a DIRF, no Fiscal saiu o Meet agora aqui comigo. Várias rotinas estão saindo tipo, em ordem de produção mesmo. Tá saindo bastante material que antes não tinha. Então, teve até um cliente que entrou no Fiscal. Mas a DIRF, eu já apontei a DIRF, já tá pronta, que o Fabiano terminou e fico feliz da vida, não preciso nem transferir a ligação. Entende? Então, a gente quer facilitar cada vez mais o trabalho de vocês.
Certo, pessoal? Então vamos estar encerrando. Vou aguardar ansioso o e-mail de vocês. Dúvidas no suporte, tá? Pode ser uma vírgula. Liguem pra gente, que a gente vai ajudar. E vamos ficar sempre às ordens aí. Tá, pessoal? Ótima tarde. Vamos que vamos.